Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um episódio, penúltimo episódio. Eu falo isso com dor no coração, mas ao mesmo tempo eu já tô animada para trazer mais novidades para vocês na próxima temporada. Mas ó, vamos ficar por aqui hoje e deixa eu te falar, essa temporada tá incrível. Nós estamos começando agora o nosso penúltimo episódio. Vou dizer para você, a pessoa que tá aqui sentada comigo é uma pessoa especial. Eu vou chamar ela hoje de Fênix, e você já vai entender o porquê. E tem uma história incrível, um testemunho incrível, e vai ajudar você a entender que você pode realizar tudo aquilo que você almeja, desde que você se levante, desde que você faça aquilo que só você pode fazer por você mesmo. Antes da gente continuar e eu te apresentar essa mulher incrível que tá aqui comigo hoje, eu quero lembrar você de algumas coisas. Primeiro é que se você não viu os episódios anteriores, já clica aqui na playlist e vai lá. Tem mais 8 episódios, né? 7 episódios incríveis aqui, extraordinários, pancada. Alguns episódios vai alugar um triplex na sua cabeça, alguns vai deixar você animado, outros vai deixar você motivado, alguns vai fazer você dar risada, porque todo mundo que sentou aqui até hoje contribuiu pra minha vida e tenho certeza que vai contribuir pra tua vida de alguma forma, beleza? Então você já sabe, se inscreve aqui, curte, deixa seu comentário, porque tudo isso é importante pra nós, pra mim, pro convidado que tá aqui conosco e para você também, para você engajar com a gente e nos mostrar como que você aprendeu através desse episódio aqui. Fechou? Então é isso. Vamos lá, vamos conhecer então essa mulher maravilhosa que tá aqui com a gente hoje. Eu poderia dar o currículo dela de diversas formas, mas eu vou dar o currículo dela da forma mais autêntica que ela é e que ela me pediu, inclusive, e que é uma coisa que eu admiro demais. Que hoje nós vamos falar então com a vendedora nata Patrícia Apolinário. Muito obrigada. Eu que agradeço, Muito obrigada Cássia. por ter aceito o convite e pela tua presença aqui. Obrigada pelo carinho. Que Tô isso. honrada com o convite. Vai ser uma conversa incrível, tenho certeza. Vai ser sim, muito produtiva. Tenho certeza que sim. Vocês já perderam uma boa parte aqui, galera, porque é o seguinte, a gente tava aqui nos bastidores, já teve emoção, já teve risada. A Patrícia é uma pessoa enérgica. E tenho certeza que ela vai impactar você com a vida dela e com os conhecimentos que ela pode agregar aqui. Patrícia, vamos lá. Eu já comentei um pouco com você, mas eu quero resgatar aqui, até mesmo pra galera lá de casa ouvir, que um dos motivos para eu ter escolhido você para essa temporada é porque eu admiro você, admiro a tua história, e eu me lembro de uma época muito forte na tua vida e na minha vida também, que foi lá, o que, uns 2, 3 anos atrás? 2 anos 2 anos atrás. atrás, isso. A gente não se conhecia pessoalmente, mas eu lembro de ter Não. trocado algumas mensagens com você e você me contado algumas coisas, alguma parte da tua história. Enfim. E desde então, desde aquele período, que você vai contar um pouco mais pra gente daqui a pouco, você ressurgiu e você tem feito a diferença na vida das pessoas, né? E eu quero que você fale justamente sobre isso. Eu quero que você mostre pra galera lá de casa que você é a Patrícia, que você tem milhares de seguidores, que você tem uma loja incrível, clientes incríveis, propósito em tudo que você faz, mas que você também é uma mulher que enfrenta desafio, que tem obstáculos, enfim, fala um pouco mais de você, da tua vida. Eu sou a Patrícia Apolinário, que não é Apolinário, na Como verdade. assim? É nada. O meu nome não tem Apolinário, né? Só o meu pai. E eu Ah, não que fui legal. registrada como Apolinário, porque senão ia ficar muito grande. Mas você sabe, como cidade pequena, todo mundo conhece todo Tá mundo. Então certo. é Patrícia Apolinário, pegou. Legal. E eu sou vendedora, amiga, desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre vendi Avon, Natura, lingerie. Naquela época passava vendedor nas casas, dando cartela pra gente vender urso, tudo. Eu vendia de tudo. Olha Tudo que você só. possa imaginar, eu vendia. E, e de lá, então, assim, eu sempre gostei, né, do mundo das vendas, né? Porque o mundo da venda, ele te abre portas, Show. histórias, né? Com certeza. Todos os dias, né, é uma nova oportunidade, né? Só que para isso você tem que buscar, né? Você tem que lutar, porque não é fácil, Cássia. Você tem que ter um jogo de cintura, Um né? Porque o jogo de vendedor escuta não, não cintura. escuta? Muitos não, né? Perfeito. E,
E antigamente a gente não tinha internet, né? Era tudo ali, né? No cara crachá mesmo, né? Então, quando eu comecei, eu só tinha uma cliente. É uma história bem incrível a minha história, porque a dona Edith, mãe da Dirce, não sei se você conhece a Dirce. Conheço? A dona Sim. Edith, ela era minha cliente. E a gente morava lá no Cairi, minha mãe tinha medo de eu atravessar a pista, tal, né? E eu pegava minha bicicleta, colocava meus livrinhos ali da Natura do Avon, daí eu ia na dona Edith. Mas eu só tinha a dona Edith de cliente. E eu ia todo dia na dona Edith, cada dia eu ia vender uma coisa pra dona Edith. E eu Que bom. agradeço porque, assim, a dona Edith, ela abria as portas para mim, né? Ali eu aprendi a vender, eu aprendia. Aí depois eu fui pegando mais uma idade, aí eu já atravessava a pista, eu ia pro Santa Clara, eu vinha pro centro, né? Que E daí eu fui legal. tendo minhas clientes, eu fui tendo minhas clientes. Só que você não pode desistir, né, amiga? Porque você tem muita. Você recebe não de fornecedor, daí depois, conforme eu fui crescendo, fui, né, aprendendo, né? Os fornecedores só queriam vender daí para quem já tinha nome, né? Já tinha uma loja, né? Uhum. Então, mas eu nunca desisti, graças a Deus. É Graças a isso, eu acho Deus. que a fórmula, que se fosse para resumir, né? A fórmula que leva a gente para algum lugar ou para o próximo degrau, vamos assim dizer, é a persistência. É a persistência. É a gente ficar Eu firme ali sempre no falo, a processo. gente levanta e faz. Porque É se isso. você ficar ali parado, esperando, o outro vai fazer. E a gente não tem que buscar fazer perfeito, Cássia. Você tem que fazer, né? E hoje, que nem eu tô na internet, eu não manjo, eu não entendo, eu não sei assim. Mas eu precisei vir para a internet, porque tá todo mundo ali na internet. Sim, Só que como que eu ligo a câmera e eu gravo, como se eu estivesse vendendo aqui para você. Né? show. Eu não, ai, gente, eu não fico. Se eu errei, se derrubei a roupa e vamos, é ali daquele jeito, sabe? Então eu não. Porque se eu fosse ficar pensando, ai, como que é que grava? Não, parei, vou voltar, eu não gravava nada. Não gravava e nem vendia nada. Mas é isso que te diferencia, ô Patrícia, muito bom. É isso mesmo, você tá certa, porque é isso que te diferencia, na verdade, né? Quando a gente pensa em Patrícia, a gente pensa o quê? Autêntica, autenticidade, né? A pessoa que vai fazer compra. Vamos, galera, fazer compra aqui, ó, tô em tal lugar e tal, e aquela animação. E eu falei pra você agora há pouco dos bastidores, quem que tá animado naquele lugar, moço? Patrícia tá. Patrícia tá naquela animação mostrando pra gente os bastidores, sabe? Isso é muito bom. Isso conecta a gente com o ser humano, porque a gente tá vivendo numa era, como você mesmo falou, internet, digital. E a gente vê muita superficialidade. A gente É, vê o engessado ali. Então a gente entra na internet, tem aquela pessoa com a vida perfeita, sabe? Aquela família de comercial de margarina. sim, a vendedora perfeita, a loja perfeita, né? É E eu isso. mostro, eu no final do dia, eu fechando a loja, que eu já tirei a sandália, que eu já tô de chinelo, você entendeu? Então eu mostro tudo, porque a mulher que trabalha fora, ela é dona de casa, ela é esposa, ela é mãe, né? Ela é Perfeito. filha, então ela também tem uma vida, né? Então as mulheres se conectam muito com isso, né? Com certeza. Você vende só pra mulheres. Só Só feminino. mulher, só mulher. Meu Show. público é feminino. Show, show. E como que foi essa escolha pra você, assim, de público, de produto? Porque você falou que começou vendendo o Avon, Natura, Sim, essas coisas. E aí hoje você tem a tua loja de roupa isso. plus size. Eu trabalhei no CLT. Meu Uhum, primeiro emprego de CLT, eu trabalhei na loja do Seu Zilo. uhum. E o Seu Zilo falava assim: Fia, você vende bem, mas você conversa muito. Boa. Há 16 anos, daí eu parei, né? Uhum, Com o CLT e falei assim: eu vou viver da roupa, porque meu filho era pequeno, na época uhum. ele tinha 3 anos. Eu falei: eu quero acompanhar essa fase do meu filho. E foi aonde, assim, graças a Deus, deu muito certo. Inclusive, a sogra da Jaine, a videomaker que tá aqui hoje, ela foi minha primeira cliente, a Tuti. Olha que A legal. minha história é história real mesmo, né? Assim, nada assim, tá lá contando isso. Não, história real. Eu não tinha sacolinha desses dias, ela pediu uma roupa, eu falei, gente, olha aqui, a Tuti, ela comprava quando eu colocava na sacolinha de plástico transparente, que eu não tinha sacola, né? E como Deus é maravilhoso, Deus me abençoou, hoje tem vários tipos de sacola, né? Então, Olha que assim, legal, cara. vim criando uma Sim. história e eu tenho as minhas clientes daquela época que elas acompanham isso.
E tem uma frase que eu disse pra sogra dela, que eu falei assim: "Ai, Tuti, vou ver se vai dar certo, né, vamos ver se Deus vai abençoar que dá certo, né". E graças a Deus, Deus abençoou que deu muito Olha certo. só. Só que assim, né, amiga, eu recebi muitos não, só que eu nunca desisti, sabe. Eu nunca falei: "Não, eu não vou parar". Não, eu sempre Era até persisti. isso que eu queria perguntar pra você, Patrícia. Qual foi o ingrediente, vamos assim dizer, que mais impactou você, que mais te manteve firme? Porque você contou, assim, resumidamente a tua história. Então, eu comecei a vender com 12 anos, bicicleta, colocava as revistinhas ali, descia pra casa da mãe da Dirce, enfim, ia lá e fazia todas as suas coisas e eu só tinha ela de cliente e você ia querer vender pra ela todo dia. Olha só, né? Não, e olha que persistência, porque, poxa, se você vendeu ontem, qual que é a chance de você vender hoje de novo, né? Mas você ia e tal, enfim. E aí você trabalha em uma loja, sai da loja, vou começar a vender, não tem sacola, mas vai com a cara e com a coragem, vai e faz, enfim. O que que te mantinha? Amiga, eu sempre tive, assim, um propósito que eu queria ter. Eu não tenho faculdade, não tive curso superior e eu queria dar para o meu filho, né, para o nosso filho, né, que ele pudesse estudar. Então, assim, isso sempre me motivou, né, o Legal. Arthur, eu poder pagar os cursos para ele, poder fazer tudo ali para Uhum. ele, o que eu não pude ter para ele poder tirar de proveito dos estudos, né. Sim, Então isso sempre me motivou, que bom. sempre. Que bom, então era isso que te mantinha. É, para eu poder dar o estudo para o meu filho. Legal, É. show. Mas aí, naquele momento que você enfrenta o primeiro desafio enquanto vendedora, e aí? Amiga, você recebe muitos nãos, né. Eu lembro a primeira compra que eu fiz, e daí eu coloquei numa sacola grande, cor-de-rosa da Natura, e eu saí do comércio vender, né. E saí todo mundo ah, lembro que a Marlene Boutique comprou uma calça comigo, ela sempre conta essa história. "Comprei aquela calça, Patrícia, que você me convenceu, você falou tão assim, você foi uma vendedora naquele dia". Eu falei: "Gente, eu vou comprar essa calça dessa menina". E daí eu fazia o comércio, fazia os mercados, e deixava o Arthur na escola e saía a fazer, né, a vender. Só que não era fácil, amiga, tinha não, né, e muitos nãos, é mais não do que sim. Com certeza. Só que todo dia, amiga, eu sempre levanto e peço para Deus: "Senhor, prepara os clientes certos, que venham os clientes certos até a minha porta, até no meus canais de venda", né. E daí depois surgiu, depois da pandemia, que explodiu mesmo, né, a internet, né. Eu demorei muito, Cássia, para vir para a internet, sabe. E e daí quando eu cheguei na internet, que foi na época da pandemia, foi bem engraçado. Eu tinha feito um pedido, que a gente não ia para o Brás, porque estava tudo fechado lá, e eu tinha feito um pedido de um tipo de calça e o vendedor errou o pedido, me mandou umas calças mão. E aí eu falei: "Meu Deus, e agora?". Daí você tinha que pagar frete para devolver, e aquela coisa tudo. Aí eu falei: "Meu Deus, uma semana essa mercadoria aqui já tá paga". No outro dia, eu orei, pedi para Deus, eu falei: "Eu vou vender essas calças". Menina, foi incrível, incrível, assim, eu falo como Deus é maravilhoso, né. Eu postei aquelas calças no sofá da minha sala, assim, eu gravava lá no sofá da minha sala. Cássia, com 40 minutos eu tinha vendido as 32 calças. Eu falei: "O quê?". Aí eu liguei e daí o pessoal ia em casa buscar, por conta da Uhum. pandemia. Aí eu fiz o pedido de novo com o vendedor. Aí eu falei: "Eu vou pedir o dobro". Daí meu marido falou: "Acha, você tá doida? Já vendeu um monte". Falei: "Vou pedir o dobro", pedi o dobro. Cássia, eu falo que foi a porta que Deus abriu na pandemia, na minha vida, aquelas calça mão. Eu vendi tanta calça mão. Eu comprava calça mão de São Paulo, eu vendia calça mão para São Paulo, você entendeu? Eu vendi muita calça, mas muita calça. Gente do Assim, céu. foi incrível, sabe. E daí depois eu já comecei a trabalhar com os motoboy, aí eu já não consegui, depois que acabou a pandemia, eu já não conseguia mais sair de casa para vender, que daí eu só ficava no online e os meninos entregando, sabe. Que legal, Patrícia. Foi muito legal. E você sabe uma coisa que me chama atenção? Duas coisas me chamam atenção. Uma Hã, é que você fala de clientes que começaram com você lá atrás e que estão até hoje. até Então hoje. você fideliza clientes, você tem essa facilidade, né? Que é um diferencial danado hoje para quem começa a empreender.
E uma outra coisa que me chama atenção é que, assim, você começava com o que tinha. Isso é admirável. Com o que tinha. Quando eu fui fazer minha primeira compra de roupa, eu tinha R$ 1.503. Era esse valor que eu tinha. E em casa, daí meu esposo também é vendedor, ele trabalha com vendas, né? E meu esposo também começou a vender com 12 anos de idade, é bem Olha só, engraçada a nossa história. E, e era assim, a roupa, o meu dinheiro da roupa, tinha que se manter ali, porque se não mantesse, né? Então não podia tirar dele, do sim. pagamento dele, e até hoje, graças a Deus, a loja sempre se manteve, a loja, graças a Que Deus. legal, cara. É, Que bacana. Isso é muito bom. Isso me chama atenção, Patrícia, porque assim, você sabe, eu falo com empreendedores o tempo todo, né? O meu maior número de clientes são empreendedores, empresários. E o maior desafio deles é dois. É fidelizar cliente e lidar com o dinheiro que recebe. Então, nossa, vendi 400 calças. O que que você fez com o dinheiro? Peguei o dinheiro e fui viajar com a minha família, né? Enfim, só um exemplo. Só um exemplo de coisas que eu recebo aqui que sim, os empreendedores fazem. Então, o maior desafio é esse, é fidelizar o cliente e lidar com o dinheiro. E o que me chamou a atenção em você é que você explica que você tinha uma garra muito forte de vou vender hoje. Claro, Deus na frente, mas vou vender hoje. Vamos lá. E você vendia, você fazia o negócio acontecer. E a sua fala foi assim: "Ah, eu estava no sofá da minha casa, eu filmei a calça e postei". E hoje a gente olha para um cenário que é o quê? Você tem que ter a melhor câmera, você tem que ter o melhor cenário, você tem que ter a marca mais renomada, você tem que, enfim, fazer provador, fazer um monte de coisa para tentar chamar atenção. é. Quando na verdade o básico bem feito faz o serviço, né? É o básico bem feito mais a persistência, que é esse que é o que eu posso dizer que é o ingrediente que você tem na tua vida. E a constância, né, Constância. Cássia, você não pode perder a constância. Porque às vezes muita gente fala assim: "Ai, tentei um dia, tentei 2, tentei uma semana". Não, é todo dia ali, ó, é todo dia. Eu vi esse ano mesmo, na época do rodeio, alguém dizer assim pra mim, uma pessoa que tem loja: "Ah, Patrícia, todo dia eu via você ali, tira o print, tira o print, tira o print". Inclusive, na época do rodeio, eu trabalhei muito. Eu fiz 6 coleções, assim, semanal, sabe, assim, graças a Desse ano. Deus, desse ano. Legal. Fiz plantão, trabalhava até 10 horas da noite, Olha sabe, só. assim, foi show mesmo. Só que eu não parei, você entendeu? Eu não parei. Eu falei: "Esse tempo é o tempo de eu ganhar dinheiro e eu vou trabalhar nessa época". É isso E aí. eu trabalhei muito. Então eu não espero, Cássia, acontecer. Eu Perfeito. não espero o cliente ir lá na minha loja. Ela. Não, eu tô ali, tiro o print, vem, eu tô fazendo a chamada. Tá o tempo todo. Postei hoje, amanhã eu posto de novo. Porque às vezes a pessoa aquele dia não queria comprar, mas outro dia ela viu. E as pessoas às vezes pensam que assim, ah, não, já postei, por que que eu vou postar de novo? Né? Então, é E, assim, e é vence o mais visto, né? constância. Vence o mais visto, a constância, a persistência, né? Perfeito. Em algum momento nessa tua trajetória, Patrícia, você pensou em parar? Cássia, quando eu tive o luto da minha mãe, né? Faz 2 anos, não pensei em parar, mas assim, eu desanimei, sabe? Eu vivi o luto assim muito, né? Porque a minha mãe era, além de ser minha mãe, minha melhor amiga, minha companheira, sabe? Então, assim, eu perdi tudo, tudo. E E eu parei mesmo, assim, de viajar, de vender, sabe. Eu fiquei uns 3 meses, assim, bem para baixo, bem não queria mais atender as clientes, e as minhas clientes me mandavam mensagem, sabe, iam em casa, e eu não queria mais atender. Não queria desistir da venda, mas eu não queria mais continuar. E quando foi um dia, meu esposo falou: "Vamos montar uma loja lá no centro, né, para ver se eu me animava". E eu falei: "Não, não quero". "Ai, vamos, vamos sim". Falei: "Não". E quando foi um dia passado, assim, algum tempo, ele falou: "Ai, vamos montar uma loja aqui atrás de casa dá uma loja, tal". Falei: "Não, não quero". E daí passou mais uns dias, daí eu tive um sonho com a minha mãe. Eu sonhei com a minha mãe e a minha mãe falava para mim: "Olha, Patrícia, eu tô triste, filha,
você tá triste, você é alegre, você é feliz, você tem vida, você tem uma energia contagiante. Eu não quero te ver assim. E eu acordei e parecia que eu tinha sido abraçada, sabe? Eu estava quente ali. Eu acordei, olhei o meu esposo dormindo, eu falei, meu Deus. Aí quando foi no outro dia, eu falei pra ele, vamos mexer com esse negócio de loja. Como que é? Aí ele falou, então vamos. Daí a gente foi lá e fez o projeto e graças a Deus, Deus tem abençoado grandemente. Meu Deus, Patrícia. E a loja, Cássia, eu falo assim que foi um presente de Deus na minha vida, porque eu recebo pessoas ali daqui de Colorado, da região, sabe? Eu tenho um público muito grande da região e vem mulheres e falam: eu amo assistir você nas redes sociais, eu vim aqui para te conhecer. E o pessoal me leva banana, leva limão, leva pão, sabe? Então eu me sinto muito acolhida. Vender é bom, mas isso aí eu vou te falar, Isso não tem isso dinheiro no não, mundo, Cássia, é que paga. inexplicável, né? É inexplicável, sabe? É inexplicável. Nossa. Cara, que história, hein, Patrícia? Eu fico emocionada, É. de verdade, porque eu nunca passei por isso. Eu imagino, a gente só consegue imaginar a dor que é, né? Mas eu lembro que na época eu falava com você assim, e eu lembro que eu já te seguia e que eu já via toda aquela motivação, aquela alegria que você tem, né? Aquele entusiasmo que você tem. Eu já via isso, e daí, de repente, esse brilho se apagou. E daí eu lembro que eu falava com você e falava, Patrícia, e aí, tudo bem? Você, amiga, não tá bem não, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, ó, e a gente nem se conhecia. Aí eu lembro que um dia você falou que tua mãe tinha falecido, que você tava passando por aquela fase, e aí eu fiquei com aquilo, eu falei, cara, a mãe dela faleceu. Cara, como assim, né? E eu voltava, e aí, Patrícia, como é que você tá hoje? E tá tudo bem? Eu até esses dias tava olhando as Ah, nossas mensagens, eu achei todas essas. aham. E, enfim. E aí, de repente, ressurge Patrícia. E Patrícia ressurge com força total, mete os dois pés na porta, nicha, né? Porque você nichou quando você colocou ali plus size, né? Você vende para outros tamanhos, mas Vendo. você sempre faz questão de destacar o plus size. É, Não é? Eu tô errada? tá certo, é certinho. E eu admiro isso, eu acho isso muito bacana. Então você volta com tudo, nicha, fideliza os clientes e bomba, né? Explode. Sempre com essa alegria. Então, assim, isso é muito contagiante, isso é muito inspirador. Essa é a palavra. É muito inspirador ouvir isso. E beleza, Patrícia. Então você passa por tudo isso, ressurge e tal. E quem é a Patrícia hoje? Ah, Patrícia, hoje, assim, eu falo que hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande ali, aqui dentro da internet, né? Porque quando eu demoro muito para aparecer, as clientes seguidoras começam a mandar: "Cadê o seu bom dia? Eu tô aqui aguardando. Eu tô aqui aguardando. O que que aconteceu? Cadê você? Você tá na onde? Você tá em São Paulo? Você tá em Colorado?" Então, você vê o peso da responsabilidade? Certeza. Então, De estar ali todo dia, de né? estar ali todo dia. Delas acostumarem a te ver, a ver como você tá. E o legal, Patrícia, não te cortando, só fazendo um adendo, é Sim, que você mostra o avesso, não o avesso, perdão, os bastidores. Você mostra os bastidores. Então você mostra. Outro dia eu vi um vídeo seu, você tava. Eu não aguento, você tava subindo no que era, Jesus amado? hã. Você tava. Era numa escada? Ah, na escada. Era na Na escada? escada. Você subindo numa escada pra fazer o quê? Eu não Pra lembro pra arrumar direito. umas bolsas, daí toda hora que eu subia, a campainha tocava, chegava cliente. Isso mesmo. Isso mesmo. Era isso mesmo. Você subia na escada, chegava cliente. Você subia, chegava cliente. E você. Não, daí no outro dia você fez o quê? Não foi um vídeo que você fez assim? Deixa eu trazer minha escada pra ver se a campanha toca, sei lá, um negócio É, assim. porque Gente, vai ficar mas eu não. chegando cliente toda É, hora. eu não aguento, cara. E daí eu falei assim: olha só que legal, né? Às vezes a gente tá ali preocupado se a foto do produto ficou linda, se a legenda tá não sei o quê, se tem 3 hashtags, se postou assim, se postou assado, se foi no horário tal. Isso. Enfim, a gente tá preocupado com isso. E a Patrícia vem subindo numa escada, dando risada, brincando, falando, vai lá e vende 3, 4 calças, 5 blusas e tal. E você fica assim: como assim? Amiga. Quem que é a Patrícia? O que que a Patrícia faz? Da onde surgiu esse furacão, meu? Como assim? Olha, eu falo que, assim, às vezes a pessoa fala: "Ai, nossa", né, ela se acha. Não, menina, é assim, eu sempre dou toda a honra e glória a Deus sempre,
Às vezes eu pego lanço uma coleção, ela esgota dentro de 30, 40 minutos. Eu não tenho É, mais nada. é Mas isso isso é mesmo. benção de Deus, cara. Isso Claro. é benção de Deus, sabe assim? E é como você falou, é o meu vídeo simples, é do meu jeito, e o que tá acontecendo lá eu vou gravando, você entendeu? Não tem nada de edição, nada de ai, vou cortar aqui, não. E Vai do seu jeito, no seu tempo e tal. é, Que é. legal, cara. Lá na minha loja já chegou a fazer fila, você acredita? Acredito. Já chegou a fazer fila, as clientes ficam aguardando lá na área, sentada, porque a loja é pequena, então eu não consigo atender, entra muita gente. Então elas ficam lá sentadinhas na área Que aguardando. legal, cara. Ah, isso é incrível, isso é incrível. Eu falo que isso daí é resposta de oração na minha vida, né? E Deus respondendo as minhas orações e se eu tivesse desistido lá atrás, né? Se eu tivesse desistido um dia quando eu levei não, não, Patrícia, assim, né? Não dá certo, né? Você não consegue, né? E Perfeito. aí? Você não estaria conquistando tudo isso hoje, né? É. Ô, Patrícia, e assim, você hoje tem uma grande influência, né? Pelo menos aqui pra gente, na nossa região e tudo mais. E muita gente se inspira em você, te admira. E qual que seria o conselho que você deixaria para os novos empreendedores que estão vindo aí, para que eles consigam alcançar os sonhos deles? Porque o que eu vejo na tua história, o que eu vejo em você, é que mesmo diante da adversidade, mesmo diante de desafios, dos nãos, né, e da concorrência, porque você querendo ou não lida com a tua concorrência, né, com pessoas que vendem algo parecido, semelhante a você, ou do mesmo nicho, enfim. E enfim, e assim, você foi e conquistou e ainda conquista muita gente e tem muito mais para conquistar, se Deus quiser. E muitas das vezes a gente olha para a sociedade hoje, para o mundo que a gente tá vivendo hoje, a gente vê a galera desistindo por pouca coisa, sabe? Empresas que crescem, que nascem, que vão pra rua, abrem lá uma porta, 6 meses fecha. Ah, é difícil, o mercado é difícil. Sim, eu sei que é difícil, mas, poxa, o que que ela precisa pra continuar firme nessa persistência da qual a gente falou e alcançar o sonho dela? Amiga, a primeira coisa, a pessoa tem, na internet, ela tem que ser ela, do jeito que ela é, fora da internet, ali dentro da internet, ela tem que ser do mesmo jeito. Ela não pode ser um personagem ali dentro da internet, porque as pessoas hoje, elas querem estar conectada com gente. Gente compra de gente, né? Perfeito. Então, como que eu vou lá em São Paulo comprar, eu vendo lá para São Paulo? Por quê? Porque aquela pessoa, quantas lojas, quantos shoppings tem? Uhum, Então, ela gosta de mim, não é? com certeza. Né? Então, Maringá, Londrina, então a pessoa que quer vir hoje trabalhar na internet, ela, primeira coisa, ela tem que ser ela não tem que se engessar, não tem que ser um personagem, ela tem que ser sincera ali com o cliente dela, porque o cliente dela vai gostar disso, né? O cliente gosta disso, o seguidor ali do outro lado, ele quer fazer parte, né? Com certeza. Então, e não desistir, amiga, porque não é fácil, né? Eu venho aí de uma caminhada aí de 16 anos, né? E tem que ser persistente, tem que levantar e fazer todos os dias, estar ali lutando. E hoje a concorrência é muito grande, né, amiga? Né? A Demais. concorrência é enorme, né? E você tem que fidelizar o seu cliente, o seu público, né? E, e as pessoas, às vezes elas pensam assim, ai, não vou aparecer hoje porque eu tenho que estar toda arrumada e tal. Ah, não, vou gravar amanhã. Não, eu preciso ter um celular bom. Ah, eu preciso de um ângulo bom. Preciso. Ai, não, agora eu preciso de uma luz boa, né? E daí você só vai arrumando desculpas, né? E nunca faz o que tem que fazer. E nunca faz, porque você quer fazer o perfeito. Faça, depois você vai aprimorando, né, amiga? Vai Vai ajustando. ajustando, né? O importante é fazer, né? Ô, Patrícia, você falou algo interessante. Você falou sobre fidelização. Ah, é necessário que você fidelize o cliente. Eu defendo muito isso também. Inclusive, eu sempre digo que o cliente que você fideliza, ele é bem mais barato, na verdade, ele não custa nada, do que aquele que você tem que atrair de alguma forma e que vai te custar alguma coisa, né? Geralmente. Então, é bem melhor melhor que vender uma vez é vender duas, vender três, vender quatro para o mesmo Sim. cliente. Mas tá, como que fideliza?
como que você fez na prática, falando lá pra galera lá de casa que vai te escutar, tá escutando toda a tua história, a tua experiência, e beleza, entendi, ela é alegre, ela é ela mesma, enfim, tá, e como que ela fidelizou a galera que chegou e comprou dela e agora tá comprando até hoje, faz 10 anos. O que que acontece, amiga? Eu faço compra semanal, né? Eu não Uhum, trabalho com estoque, o meu estoque está no Brás. Isso já é um diferencial. legal. E, e eu procuro trazer o que a minha cliente vai usar. Não, essa blusa aí, pink, cor-de-rosa, rosa choque, tá na moda. Aí todo mundo traz aquela blusa da moda. Mas a minha cliente não quer aquela blusa. A minha cliente, ela é uma cliente clássica, ela quer uma blusa neutra, você entendeu? Então, eu fidelizo minhas clientes assim, com o que ela usa, não o que tá na moda, Entendi. né? Legal, você Então, olha pra cliente e entende a necessidade a dela. necessidade dela. Que interessante, é isso aí. Muito bem. É, é. Muito bem. Legal. Eu falo muito disso. Eu falo, gente, cliente está no centro. Cliente é o centro da nossa empresa. A gente tem que sempre olhar para ele. Como que eu posso deixar meu cliente mais confortável? Como que eu entendo o que o meu cliente precisa, né? Tem até um termo na internet que é muito usado que é assim: não crie um cliente para o seu produto, crie um produto para o seu cliente. Que é bem isso que Isso, você faz, né? Então, essa é uma das formas mais eficazes de, é, de fidelizar. Além, ao meu ver, além do relacionamento. Quando você sabe criar relacionamento com o teu cliente, sabe ouvir e falar no momento certo, é. Porque ele... daí você já vai criando vínculos, né, amigas? Né, Cássia? Você vai criando vínculos, aí já não passa a ser mais cliente, né? Já Com tem aquela certeza. amizade, né? E eu tenho muitas clientes de quando eu comecei. Olha só, Muitas. que incrível, que legal. É. E qual que é o teu, assim, qual que é o teu próximo passo no sentido de não quero que você me fale uma meta que de repente você não possa revelar ainda, não é esse o propósito. Mas assim, olha, enfim, eu almejo determinada coisa, ou eu tô buscando por alguma coisa que você possa compartilhar. Então, a Patrícia, até aqui eu entendi. Agora, e daqui pra frente? Eu, eu trabalho com muitas importadoras, né, Legal. que buscam, buscam e vem container, né, da China, que eles recebem mercadoria no Brás. E E o meu próximo passo, que eu sonho, eu tenho fé em Deus, que eu vou na China fazer a compra lá, Amém. diretamente no fornecedor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém, eu creio. Que legal, cara. É muito bom. É, Nossa, interessantíssimo isso. Isso é é. importante demais. Eu não trabalho com varejo, né? Eu sou do ramo educacional, então eu tô sempre ali no cursos, mentorias, plataformas, essas coisas. Mas eu presto consultoria, né? E uma cliente recentemente de Maringá, ela falou pra mim, Cássia, como eu faço pra ir pra China? Aí eu até brinquei com ela, falei, você faz assim, ó, você tira um passaporte, você pega o avião e vai. Eu gosto de zoar com a cara dos meus clientes. A gente se diverte. Aí eu falei, mas o que você quer fazer na China, menina? Tá maluca? Ela falou, cara, enfim, daí ela falou o plano dela, eu quero determinada coisa, eu quero bem parecido com você. Eu quero ir lá no fornecedor X, entender isso, aquilo outro, pegar o produto, trazer, ver se eu posso, porque agora a China, ele vende na planta, né? E você pode criar a tua própria marca, né? Em Sim. alguns produtos. Enfim, e aí ela falou sobre isso. E aí a gente começou a investigar mais e investigar essas empresas que são especialistas em pegar brasileiros, levar para lá, enfim. E assim, eu fico olhando a China e falo, meu Deus, cara, é a segunda potência, né? Tentando ser a primeira, mas por enquanto é a segunda. E quanta coisa inovadora. Se a gente entender o comportamento dos chineses, se a gente entender. Afinal, o Brás é chinês, né? É, Vamos combinar. é, Aquele lugar lá é todo da China já. é. Brás, 25, tá? Sim, Tudo sim. deles, né? Enfim, então eu falo, nossa, se a gente conseguisse entender a cabeça deles, a visão que eles têm, e a gente conseguisse aplicar 5, 10% aqui, seria incrível. Então é uma Incrível. meta muito boa. Parabéns por ela e tenho certeza que você Ai, já realizou. obrigada. Ai, amém, amém. Amém. Cara, que legal, Patrícia, bacana. Eu quero te fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: se hoje você tivesse eu vi isso em um podcast que eu escuto, e
Você é a primeira pessoa para qual eu vou fazer essa pergunta. Porque eu realmente queria ouvir isso de você. Se você pudesse hoje deixar uma mensagem para todas as pessoas do mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo, se você pudesse deixar uma mensagem só, de 10 segundos, qual seria essa mensagem? O que você diria para elas? Tenha fé em Deus e coragem e luta, levanta e faz, porque Deus abençoando, você tendo fé, só que você precisa levantar e fazer, porque senão nada acontece. Você Concordo. precisa estar ali todos os dias lutando. Patrícia, você falou o termo levanta e faz umas 2, 3 vezes. Esse termo é meu lema. Sério? Ele é meu lema, ele é meu lema, inclusive a gente Ah, vai falar ele no ah, final para finalizar o podcast, que é ah, o que eu sempre falo para finalizar. ah, Mas ele é meu lema desde 2026, ah, 2024. 2024. ah. 2024 eu enfrentei um problema, né? A galera lá de casa, que já escutou os episódios anteriores, já deve saber essa história. Eu enfrentei um problema de saúde e eu falei, cara, beleza, agora eu preciso me cuidar. Já empreendia, já estava nesses mesmos ramos de educação, e enfim, e vamos pra cima e tal, e naquela luta. Mas eu fiquei doente. Aí eu falei, cara, eu preciso me cuidar, preciso desacelerar, preciso pausar, vamos com calma. Nova. Eu tenho 27, 28 anos agora. 28. 27. 27. Enfim. Ah, E nova, né? 2 anos atrás, 25 anos. E eu tinha me perdido, né? Eu ainda tinha empresa, tudo rodando bonitinho, porém eu tinha me perdido dentro de mim e fiquei doente com isso. E eu fui buscar ajuda, mas mesmo assim ainda continuava trabalhando, desacelerei, mas enfim, fui buscar ajuda. E eu encontrei diversos tipos de ajuda. Então, algumas pessoas, faz terapia, nada contra, né? Mas naquele momento não me ajudou, não resolveu. Faz, enfim, nossa, apareceu diversas opções. E eu falei, cara, eu tentei de diversas formas. E eu encontrei uma forma de eu enfrentar aquilo que eu estava passando, aquele desafio, que foi levantando. E eu levantava 4h20, 4h30 da manhã, eu ia pra rua e corria. Corria. E eu não corria nada. Na verdade, eu estava na obesidade grau hard, não lembro qual que era o grau não, mas enfim, era naquele grau hard. Então, obviamente, eu não aguentava correr, eu chorava. Eu chorava de madrugada na rua, sozinha, louca. Em algumas vezes eu não tava sozinha, a Pietra ia comigo pra me acompanhar, pra me dar água, porque eu passava mal. Porque, pensa, eu tava no meu nível mais absurdo pro meu tamanho, o peso que eu tava acabando comigo, sabe? Eu não conseguia respirar. Eu inventei de correr, o que aconteceu? Quase morri, né? Tava pra morrer, quase morri. Aí, enfim, e eu fui pra rua e eu todo dia não aguentava correr um quarteirão, e eu chorava. Chorava, assim, eu tenho vídeo disso, das lágrimas pingando, e eu não vou parar. Eu chegava no final do quarteirão, assim, morrendo, mas eu chegava. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. E foi aonde eu encontrei minha melhora. e você não desistiu. Eu não desisti. O que eu tive foi burnout, né? E eu nunca havia passado por isso e não desejo isso pra ninguém no mundo. É um negócio, é uma coisa que você não sabe se é físico, se é mental, se é emocional, você não sabe de onde vem, sabe? E se não tratado, vira depressão, ansiedade, coisas piores ainda, né? Que a gente sabe que é igualmente triste. Enfim, e eu poderia ter feito diversas coisas que dariam certo também no médio e longo prazo, mas o que eu encontrei foi aonde eu me encontrei foi no exercício físico. E isso me trouxe outros resultados, né, que não era o que eu estava buscando naquele momento. Naquele momento eu queria melhorar, mas obviamente buscar ali essa melhora para essa parte da minha vida me trouxe outros resultados, que daí foi na minha saúde física. Aí eu emagreci lá 20 e poucos quilos, até hoje já deu acho que uns 30, nem sei. Depois eu vou te mostrar uma foto minha. E, enfim, e aquele rolo todo e tal, mas isso foi consequência, não era isso que eu estava buscando. Eu estava buscando melhorar. E eu encontrei a minha cura ali.
E até hoje eu faço exercício físico todos os dias, porque eu sei que é isso que me mantém bem, firme e bem, né? E muita gente, a gente já tava na época de Monjaro, tava começando, acho que naquela época era Ozempic, não era nem o Monjaro ainda. E tava começando e todo mundo, quando viu o meu resultado, porque eu também não ficava postando sempre, quando eu trouxe um resultado tipo, é isso aqui, e daí todo mundo, o que você fez? Você tá tomando Ozempic? Eu falei, não, eu não tenho nada contra quem toma, mas eu não tô tomando, né? Não, mas você fez alguma coisa e tal. Eu falei, o que eu fiz foi levantar, gente. Eu levantei, eu levantei, eu levantei, eu levantei. Eu falava isso da hora, eu levantei, levanta, levanta, levanta. E veio uma galera. E aí, mas, não, fala aí, me passa certinho assim, o que você fez? Eu falei, levantei. Não, mas, não, eu levantei e fiz, eu levantei e fiz. E daí começou esse negócio de levanta e faz, sabe? Então, todos os meus vídeos, a todo momento eu falo, levanta e faz. Porque nesse momento eu entendi que na vida na saúde, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida espiritual, mais ou menos, que daí nós depende de Deus, 100% das vezes. Mas, enfim, no restante, na vida financeira, na vida profissional, só depende da gente. A gente precisa levantar e agir todos os Isso. dias. Vai ter estratégias que funcionam para você, vai ter estratégias que funcionam para mim. Mas o que funciona para nós duas é agir. É agir, não ficar Então, parada. você falar sobre isso me É, trouxe, me resgatou essa história e eu quis compartilhá-la com você, para você ver a importância disso que você falou, que é é, realmente, tem que levantar e tem que fazer. Não tem. e foi isso, né, do luto, né? Porque eu tive que levantar e fazer, né? É isso, Se eu continuasse lá, eu tinha entrado numa depressão, não é? com O certeza. que que teria acontecido, né? Então, E foi fácil? não foi fácil. Pois é. Não é E fácil. ainda não é fácil, né? Não é fácil, Cássia. E tá na internet todos os dias também não é fácil. Com Porque as certeza. pessoas, minhas amigas, né, do ônibus, as meninas falam, ai, Paty, elas falam assim, ah, você podia dar curso pra nós, ensinar como que é as outras lojistas, sabe? Eu falo pra mim, tem dias também que não é fácil eu tá ali e tal, mas eu tô, É isso. eu tô. Que você Porque se sabe. eu não estiver, amiga, o meu concorrente tá, né? Sim. Então eu tenho que estar ali, E né? outra, o impacto que você gerou na vida das pessoas é através disso, sabe? Que nem, por que que a pessoa sai lá da casa dela e vai te levar um limão? Né? Por que que ela sai lá da casa dela e vai te levar uma abobrinha? O interior tem muito disso, né? Isso é muito gostoso. Enfim, por que que isso acontece? Porque você, de alguma forma, impactou a vida dela. E, cara, já aconteceu comigo, comigo no sentido de... Sabe aquele dia que você tá meio mais ou menos? Todo mundo tem esse dia, né? Você tá meio mais ou menos. Você entra no Instagram, aí na hora que você clica em alguma coisa, tá lá uma pessoa super entusiasmada, ou fazendo uma piada, ou brincando, ou enfim, que seja só uma pessoa feliz, e você se anima e você vai. Entendeu? E Isso. você realmente vai. Então, poxa, o que você faz é mais do que vender roupas, sabe? É mais do que vender roupa. O que você faz é realmente impactar a vida das mulheres através disso. É fácil? Não. Nunca é. Não, não é Até fácil. hoje não é fácil fazer determinadas coisas que eu aprendi lá atrás. Mas é o que dá resultado, é o que move a gente e melhor ainda, é o que deixa a gente realizada, né, Patrícia? É, É isso. é isso. É, esses dias mesmo, uma senhora falou pra mim, falou assim, ah, eu costuro. E às vezes eu tô tão desanimada, e daí eu pego lá no Facebook e vejo você, que as senhoras têm o Facebook, né? Aham. Aí ela, e daí eu me animo, eu falo, não, eu vou costurar, que vai dar certo. Você É vê? isso. É Que isso aí. legal, é muito bacana, né? Significa que o que você está fazendo é diferente. E Tá o poder impactando. da internet, onde chega, né? Assim, né? As pessoas, né? Eu dou risada, né? Porque a minha loja fica na rua Bahia, até no Monteiro é Bahia. Depois do Monteiro, é aquele conjunto novo, né? Uhum. Morada do Sol, ela fica Moacir Ferrari, é lá embaixo. E daí a senhorinha falava pro marido dela. Ela falou que é lá embaixo, desce, desce, desce. Aí falou, mas aonde você arrumou essa loja? Tão longe assim? Aí ela falou assim: é daquela moça lá que fica falando no Facebook lá. Vem, vem, vem. Tá vendo? Isso marca. Isso marca, isso fica na cabeça, né? Porque você faz bem isso mesmo. Vem, vem, vem. Ai, que legal, Patrícia. Que massa, velho. Que Eu fico legal. muito feliz, sabe, Cássia, por tudo que está acontecendo. E eu amo ajudar minhas amigas também, empreendedoras, as meninas lojistas, tanto daqui, de outras cidades, sabe, que pedem dica. Ah, Patrícia, como que eu faço? Falo, faz assim, né?
Mas eu falo, cada uma tem que fazer do seu jeito. Ninguém se inspirar, legal, mas não copiar, né, amiga, com as mesmas palavras, né? A Sim, mesma não, coisa. é. Cada um tem que colocar a sua identidade ali, Sim, né? concordo, Colocar a sua concordo. identidade que dá tudo Com certo. certeza, É. com certeza. E constância, não pode parar, tem que estar ali. O tal da constância, vou resumir constância na minha visão. Hoje eu tô vindo de 2 semanas frenéticas, né, que a minha agenda tá cronometrada, por conta das gravações e outros projetos. E eu sempre treino de manhã, é o meu primeira coisa que eu faço no meu dia é treinar, né. E eu não tinha tempo para treinar, porque eu levantei mais cedo, levantei 2 horas mais cedo, de madrugada, trabalhei, fiz o que eu tinha que fazer no escritório, aí já fiquei pronta com a roupa da academia e falei: "Quando der tal hora eu vou pra academia, volto e continuo trabalhando, até tal hora que eu vou tomar banho e enfim, fazer as reuniões e tudo mais". E aí quando eu vi, eu estava atrasada, 20 minutos, e eu falei: "Cara, eu só tenho 20 minutos pra treinar, eu não acredito nisso". Fui treinar com 20 minutos. Cheguei lá, fiz 3 séries de abdominal, fiz um outro exercício, fiz esteira correndo mesmo, literalmente, e vim embora. Deu 20 minutos cravado no relógio, deu 20 e alguma coisinha. E eu postei: "Treino feito". Aí uma pessoa me respondeu: "20 minutos, cara? Você toma vergonha na sua cara treinando fofo?". Aí eu falei: "Nossa, que engraçado, eu posto todo dia que o treino tá feito". E tem dia que dá 39, 40, 1 hora e meia, depende do que eu tô fazendo. E hoje que deu 20, você quer me questionar. Falei: "Mas isso é constância. Já estou melhor do que se eu não tivesse vindo". Isso. Então a constância não é ser perfeito, é você fazer todos os dias. É claro que, falando de treino, gente, fazer todo dia isso, espera aí, né, às vezes o seu corpo nem aguenta. É. Eu mesmo, teve uma época da minha vida que eu entrei tanto de fundo no exercício físico, que eu tive overtraining 2 vezes, que é quando o seu corpo entra em exaustão. É uma dor no corpo da cabeça aos pés. Total, assim, porque o corpo tá dizendo assim, ó: "Eu não aguento mais, para de me dar carga". E o meu personal chegava em mim, os meninos que me acompanhavam falavam assim: "Cara, você precisa parar. Você precisa parar uma semana". Eu falei: "Não, não vou parar uma semana não, você precisa parar uma semana". Eu falei: "Eu vou parar 3 dias". "Cara, você precisa parar uma semana, seu corpo precisa se recuperar". O máximo que eu consegui ficar em casa foi 4 dias. Aí agora eu percebo que eu treino, por exemplo, 6 dias, pauso um, para o corpo não chegar novamente nisso, porque eu passei por esse Aham. período 2 vezes de fazer meu corpo chegar em exaustão por eu não ter parado. Então, a constância ela exige que você faça, que não seja perfeito, mas que você tome cuidado também com o excesso, né, Sim. não é sobre isso que a gente tá falando aqui. É. Mas, cara, é isso aí, Patrícia. Basicamente, o que eu aprendo com você hoje é que a gente pode alcançar tudo aquilo que a gente almeja, desde que a gente levanta e faz, né? Baseado no que você disse. Desde que a gente tenha fé em Deus, eu acredito que isso é muito importante. É Deus que nos move, é tudo dele, por ele, para ele. E desde que, falando das formas mais técnicas do empreendedorismo, dos negócios, que a gente consiga fidelizar o nosso cliente, que a gente consiga ouvir a demanda do nosso cliente, que nós consigamos transmitir aquela a verdade do que a gente realmente veio para fazer, o propósito. Tem muita gente que entra para fazer mentoria e eu falo: "Qual que é o propósito da tua empresa ou qual que é o seu propósito como profissional?". "Não sei". Então, se você não tem propósito, você não tem nada. O que diferencia você dos outros é o seu propósito, a forma como você faz, é como você entrega isso, sabe? E geralmente isso tem a ver com o seu coração. Geralmente, não é uma exata, mas geralmente tem a ver com o seu coração e com a forma como você olha para o teu cliente, né? Então, basicamente, eu aprendo tudo isso com você hoje de uma forma inspiradora. Obrigado. Ah, eu que agradeço, Cássia. Muito legal. Eh, e as pessoas, né, tem que estar na internet hoje. A internet hoje é o caminho, né? Com certeza. A loja física ela não vai acabar, mas a internet todo mundo tem que estar ali, que ali é o caminho, né? Eu concordo com você. E eu me arrisco a dizer que a loja física não vai acabar, ela vai, como já está, né? Chegando em um período que está indo mais fraco, entre aspas, não é, isso também não é determinante. No entanto, eu acredito que um dia ela vai voltar com toda a força do mundo, porque a internet, ela é ótima. Ela nos aproxima de quem tá longe, mas ela nos afasta do É,
humano, sabe? Do calor humano, Do né? calor. Ela nos É. afasta disso. Então, a pessoa que sai lá da cidade vizinha pra vir aqui te trazer uma sacola de verdura, não foi por isso. Não, Não foi pela roupa. Não foi não, pela é roupa. Porque muito se fosse pela mais. roupa, ela comprava a roupa e mandava entregar. Não foi pela roupa. Pronto. Foi porque ela queria estar perto, queria te ouvir, queria falar, queria ser ouvida, né? E eu Então, falo, quando o cliente chega na minha loja, Cássia, eu não é falar, eu vou tratar ela bem. Ela deixou tudo para escolher, ela passou pelo centro e foi lá na minha loja. é isso mesmo. Então lá ela é a pessoa mais importante, você Nossa, entendeu? você me lembrou de Eu algo extraordinário. sento, a gente bate papo, a gente toma café, e ali a gente conta história, ri, e sabe? E chora, e tem, né? A Ele- gente vive ali aquele momento, sabe? E na minha loja tem um sofá. E quando eu falei, eu quero um sofá para eu ficar aqui com as minhas clientes à vontade mesmo, bem aconchegante. Tá certo, é isso aí. Mas isso é muito bom. É bom, é Isso é bom. muito bom. Porque, Cássia, hoje ninguém tem tempo para ninguém, né? Hoje acabou, né? As Sim, pessoas não têm, que nem nós falamos, o calor humano, não tem mais isso, né? sim. A troca, a conversa, né? Não, né? Eu acredito que é isso que no futuro vai fazer falta, sabe? E que as É. pessoas vão procurar mais. E já faz Já falta, né? faz. Já faz Pra, falta. pra, pra uma geração anterior, já está fazendo falta. Se você Já perceber, está. as pessoas que mais procuram físico hoje, geralmente são a geração mais. Eu nem sei como que é o nome das gerações, mas É tanta geração, né, amiga? é isso. Não é os Enzo agora, é os anteriores. Ai, ai. Mas assim, a diferença de gerações também é uma benção, isso é importante, sabe? Sim, sim. Mas, enfim, a gente, só falando desse quesito, eu percebo isso também, que as pessoas estão procurando mais. Exemplo, eu abro mentorias online e abro mentorias individual. A individual, ela vai muito mais rápido do que a online, a venda. Aí eu falo assim, gente, mas enfim, hoje o mundo não é online, você não tá com o celular na mão, um computador, de repente um tablet, uma televisão, enfim, qualquer coisa que você conseguir conectar e me ouvir, já ok, e falar comigo, é claro, isso é muito importante também. Mas a pessoa prefere sair lá da casa dela, entrar no escritório, sentar, tomar café, falar, entende? Porque não tem Então, mais isso, né? acabou. Acabou. Então é muito disso também. É isso. E eu gosto muito de ouvir, de escutar, de aprender. Ixi. É uma troca, né, amiga? Com É uma certeza, troca, com bem, muito certeza. bacana, né? Isso é importante demais. É. Patrícia, que papo gostoso, hein? Ah, é uma Gostei. delícia. Ficaria horas aqui, mas a gente tem. Infelizmente, nós temos que finalizar, pessoal. Mas, cara, adorei te ouvir. Adorei saber mais a sua história. Adorei saber o lado de lá, né? Da Patrícia. A gente sempre vê ali Enfim, apesar de que a gente já vê você, né, sendo você na internet, mas eu queria muito sentar com você, ouvir como foi todo esse processo, e enfim, foi uma honra ouvir, e tenho certeza que você vai impactar a vida dessas pessoas que vão ouvir você daqui a pouco. Inclusive, eu preparei uma lembrança para você, é apenas um mimo, quero que você pegue essa lembrança, coloque lá em um ponto estratégico da tua casa, da tua loja, onde você se sentir confortável. E toda vez que você olhar para esse item, você fala: nesse dia aí, alguém me escutou e por conta disso mudou a vida dela. Então, esse que é o nosso propósito também. O Falas Podcast, ele nasceu de uma. Ai, obrigada, Que Cássia. isso, o prazer é meu. O Falas Podcast nasceu disso. Gente, que honra. Quer que eu te ajude a segurar a caixinha? Vamos lá. Aí, ó. Opa. Muito obrigada, Que isso, Cássia. tem o teu nome aí. Colocamos o. Ai, gente, vai pra loja. Fica à vontade, aonde você quiser colocar, mas assim, é um lembrete pra você. Pra você saber que nesse dia aqui, quando o teu episódio for pro ar, alguém vai escutar e alguém vai se inspirar. E alguém vai falar, cara, eu quero fazer igual. Eu quero. Não digo fazer igual no sentido de copiar, mas assim, de se inspirar, de Sim, entendi o recado, vou levantar, vou vou reagir, criar. sabe? Vou criar. Às vezes a pessoa passou pelo mesmo que você, sabe? Pelo luto. E tá lá, ai, nossa, tô triste, o que eu vou fazer? E agora? E aí escuta a tua história. Enfim, isso é um lembrete pra você saber que você é uma pessoa incrível e que você inspira muitas pessoas, tá Muito bom? obrigada. Que isso.
E eu não te contei, eu tenho uma doença autoimune, Jura? espondilite anquilosante. Eu sinto dores constantemente em todas as minhas articulações. Só Ai, que eu sempre falo que essa doença pegou a garota errada, que eu sou mais forte que ela todos os olha dias. só, cara. Então eu tenho dores, eu sofro com muita dor, sabe? Assim, sinto fadiga e só que jamais eu me deixo me vitimizar, falar, ah, eu não vou, eu não consigo. E as viagens dentro do ônibus ali é espremidinho, apertadinho, é Eu cansativo, imagino. mas eu jamais me deixo abater. Então, eu quero que as mulheres que tá aí ouvindo, né, eh, independente qual for o seu trabalho, o seu serviço, luta, coloca a cara na internet. A internet hoje está aí para isso. Seja você mesma, né? E que as pessoas gostam, gente gosta de gente, né? E se quiser me mandar uma mensagem, pode mandar, a gente troca ideia, a gente ajusta, ah, faz assim, faz assado, assim dá certo, assim não dá. Eu tô aqui para ajudar, de coração mesmo. Fala as suas redes sociais, onde as pessoas te Ah, encontram. Isso é sim! importante. É, meu Instagram é Loja Patrícia Apolinário. Segue lá. Tem um grupo também, o Patflix. Ah, que bom! Que Que lá legal! todas as novidades, tudo vai lá em primeira mão. É fechado para conversas, tá? Mas eu posto tudo lá. Um grupo grande de mulheres. E graças a Deus, do jeito que eu vendo rapidinho, eu também quero que você, aí do outro lado, venda rapidinho, você cresça, você voe o mais alto possível. Não desista. Não é fácil, mas voa, voa, porque o Que céu é o legal. limite. Que bacana, Patrícia. Obrigado, 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 obrigado por essa mensagem. Serviu pra mim. E obrigado por tudo, tá? Eu que agradeço. Como eu disse pra você, a gente finaliza então olhando pra câmera. Eu vou falar 1, 2, 3 e a gente. Pra essa câmera. Isso. Aí eu vou falar 1, 2, 3 e a gente fala junto, levanta e faz. Ah, Fechou? legal, fechou. É um lema seu também, então vai dar certinho. Beleza? Então Beleza. vamos lá. Antes eu quero agradecer a você pela sua companhia até aqui, te agradecer pela audiência, agradecer pelo seu like que eu sei que você já deu. E ó, a Patrícia deixou aqui as redes sociais dela, então vai lá, entra na rede social dela, começa a seguir, curte, conversa com ela, uma pessoa extremamente agradável e que vai agregar muito mais na tua vida. Beleza? Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Você já sabe, não tem segredo. 1, 2, 3. Levanta Levanta e faz.